A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo com o ensinamento da Palavra de Deus. E nosso estudo nesse vídeo, nós vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo. E para você que está aí vendo o nosso vídeo, aprendendo da Palavra de Deus, que você possa se inscrever em nosso canal, porque todos os dias nós temos vídeos novos de ensino da Palavra de Deus. Amém? Que você possa se inscrever no canal, para que você possa não perder nenhum vídeo que nós estamos publicando no YouTube. Se você estiver na sua casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, versículo 14, até o versículo 20. Depois nós vamos fazer a leitura de Atos no capítulo 2, do capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Então, se você estiver em casa neste momento, que você possa pegar a sua Bíblia e que nós possamos ler neste momento a palavra de Deus, porque o nosso comentário, o nosso estudo será baseado nessa leitura da palavra de Deus. Então vamos à leitura de Marcos, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de seu coração, por não haverem crido no que tinha visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguiremos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Agora vamos dar continuidade à leitura em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Pois bem, fizemos aqui uma leitura um pouco extensiva, mas necessário para que nós possamos entender aqui, com base no que foi lido na palavra de Deus, aqui nesse texto que nós lemos aqui, neste momento, nós vamos aqui pegar dois pontos básicos dessa leitura bíblica. A primeira, nós vamos falar sobre a pregação e a instrução, e na segunda, a adoração e a edificação. Então nós vamos ver aqui a proclamação e as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aqui nós vamos ver nesse texto da palavra de Deus que Jesus
quando ele veio ao mundo, na sua natureza humana, ele veio com o propósito de salvar, né? O ser humano que estava espiritualmente morto por causa do pecado. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário para resgatar, né, aquilo que havia se perdido lá no Éden. Se você vê aí no nosso vídeo, nossa lição aí que nós falamos, no vídeo que nós postamos quase agora, você vai ver que nós falamos sobre esse assunto, a questão do pecado. Então Adão, ele pecou lá no Jardim do Éden e a natureza dele foi manchada por causa do pecado, ou seja, a sua parte espiritual. E todas as pessoas que nasceram a partir de Adão, porque Adão ele é o primeiro homem que Deus criou, e todas as pessoas a partir de Adão gerava, né, os seus filhos nasceram com uma natureza pecaminosa e espiritualmente morto. Jesus veio principalmente nesse propósito, de resgatar os filhos de Adão que morreram por causa do pecado de Adão. A Bíblia ela explica muito lá em Romanos, no capítulo 5 e 6, sobre Adão e sobre Cristo, né? Explica isso. Mas o que nós queremos explicar aqui, ou falar com mais propriedade, é que quando Jesus veio, ele tinha um tempo determinado para ficar aqui na terra. Ou seja, ele ia fazer a obra de Deus, o propósito dele era morrer na cruz do Calvário, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer as tentações malignas de Satanás e, por fim, destruir o pecado na sua carne. A Bíblia fala que Jesus se fez pecado ao morrer na cruz do Calvário para resgatar aqueles que estavam no pecado, aqueles que estavam mortos no pecado. Então nós vamos ver que Jesus ele cumpriu este propósito, mas Jesus, antes dele cumprir esse propósito, ele escolheu os discípulos dele. E quando Jesus escolheu os discípulos, ele ensinou por 3 anos os discípulos, porque Jesus, quando ele partiu, ele deixou os discípulos, ou seja, os apóstolos, para dar continuidade à sua obra. É aqui onde entra a questão da pregação, né? O nosso título aqui do estudo é a missão da igreja de Cristo. Então nós vamos ver que Jesus, visando esse propósito, ele preparou os discípulos, batizou com o Espírito Santo, encheu de poder, encheu de autoridade, para que pudesse dar continuidade à obra que ele tinha iniciado quando veio aqui como homem morrer na cruz do Calvário, né, e salvar o homem do pecado. Então nós vamos ver que a pregação e a instrução, nesse primeiro ponto aqui, a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele veio morrer na cruz do Calvário, o propósito dele era salvar a humanidade. Ela não é salvar a humanidade, salvar o ser humano que estava morto no pecado. E este propósito dele só pode ser alcançado através da igreja, através da pregação do Evangelho, né? Então a igreja tem essa grande responsabilidade de abençoar o mundo, né, pregando a sua palavra, porque somente através da palavra de Deus, através daquilo que Jesus autorizou que a igreja fizesse, através da pregação do Evangelho, as pessoas conseguem receber a Jesus como Salvador, como Senhor e ser abençoadas por Deus. Então nós vamos ver que a igreja no primeiro século ela conseguia cumprir bem esse propósito, porque havia 3 continentes, o continente da Ásia, o continente da Europa e o continente da África. Não existia América do Norte nem América do Sul. Então, como Jesus tinha ordenado lá em Mateus capítulo 28, Jesus falou assim, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, estudando o livro de Atos, nós podemos afirmar que
o evangelho da palavra de Deus, a pregação, o ide da igreja que Jesus tinha dado, conseguiu-se se cumprir, né, através da igreja naquela época. Então nós vamos ver que as pessoas só conseguem ser abençoadas por Deus, libertas do pecado, libertas da maldição, através da pregação do evangelho. E a igreja é a instituição que Deus criou através do sangue de Jesus Cristo, que está aqui no mundo, né, com essa função de pregar o evangelho, a palavra de Deus. Somente através do evangelho da palavra de Deus que o ser humano consegue se libertar do pecado. Só Jesus pode libertar. Então nós vamos ver, após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o evangelho, traduzindo como pregar, né? Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego querisso, a palavra querisso, traduzida como pregar, proclamar, o sentido de um arauto que proclamava o reino de Deus. Então nós vamos ver que a igreja tem essa grande responsabilidade de estar pregando o evangelho. Então nós vamos ver que esse verbo, ele ocorre 54 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido de trazer boas novas, pregar as boas novas de salvação. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. E pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Então nós devemos observar aqui um ponto importante, que nenhuma religião do mundo, o judaísmo, o espiritismo, Testemunhas de Jeová, o catolicismo, o islamismo, o shintoísmo, nenhuma religião do mundo é capaz de transformar o homem. A única pessoa que é capaz de transformar o homem é Jesus, né? Nenhuma religião é capaz. Só Jesus é capaz de transformar o homem. E a religião que nós podemos classificar dessa maneira, como as pessoas veem, é a religião do cristianismo. Porque Jesus, ele como fundador do cristianismo, aquele que fundou a igreja, aquele que gerou a igreja, né? Aquele que dá poder para a igreja como agência de Deus na terra, para proclamar a sua palavra. Então nós vamos ver que só a igreja tem essa autoridade. Nós vamos ver que só a igreja tem este poder, porque todas aquelas pessoas que fundaram essas religiões, eles morreram e ficou talvez no esquecimento de algumas pessoas, mas Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, porque Jesus, na sua divindade, sendo Deus, ele não poderia ficar dessa maneira. Então nós vamos ver que só através da cruz, né? Só através da mensagem da cruz do Evangelho, a igreja tem como abençoar o mundo, enfim, e por fim, através da palavra de Deus, muitas pessoas vão ser salvas, libertas do pecado, porque só a igreja tem essa autoridade que Deus constituiu a ela. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho, o reino de Deus, revelado em Cristo. Então nós vamos ver que o poder de Deus é revelado em Cristo. É Cristo que sustenta a igreja, é Cristo que abençoa a igreja, é Cristo que salva, é Cristo que limpa, que transforma, que santifica. Só Jesus pode fazer isso na vida do ser humano. E nós, como crentes salvos em Cristo, temos essa grande responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Que nesse texto aqui que nós estamos lendo aqui, né, discipulando os convertidos, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro da igreja. Então aqui nós vamos ver aqui que tem os dois lados da missão da igreja.
né? O lado da missão da igreja é fora da igreja, que é pregar o evangelho para aquelas pessoas que precisam realmente ter a salvação. E a outra missão da igreja é ensinar a igreja a fazer discípulo daqueles que estão dentro da igreja, ou seja, daquele crente salvo. E nós vamos ver que dentro desse ponto que nós queremos aqui enfatizar, tem muitas igrejas fracassando nesse ponto. Tem muitas igrejas que não estão conseguindo fazer isso, porque o que nós vemos em muitas igrejas por aí é crente pregando para crente. E nós vamos ver que, se você estudar um pouco a palavra evangelho ou doutrina, você vai ver que as duas têm significado diferente, porque pregar o evangelho é anunciar a salvação para o homem que está perdido. Mas quando se trata de fazer discípulo, é uma pessoa que Deus levantou na igreja como ministro da palavra de Deus, é uma pessoa que tem autoridade, que tem conhecimento, que tem experiência com Deus, e ela vai começar a fazer discípulos através da doutrina, através do ensinamento, através do ensinamento da palavra de Deus, através das doutrinas da palavra de Deus, é feito o discipulado. E o que nós vemos ultimamente em muitas igrejas, pregadores pregando para crentes, e os crentes que estão dentro da igreja não conseguem pregar o evangelho para aqueles que estão perdidos ou mortos nos seus pecados. Então deveria ser diferente. A igreja teria que pregar o evangelho lá fora, porque quando se fala de pregação, é sair das quatro paredes para fora da igreja para transmitir o evangelho que pode salvar e libertar o ser humano. E nós vamos ver que dentro da igreja, Deus, o Espírito Santo, ele escolhe pessoas dentro da igreja, como pastores, evangelistas, presbíteros, nos dons ministeriais. E Deus, ele capacita através da sua palavra, capacita através do Espírito Santo, dando instrução e conhecimento. E essa pessoa bem orientada, ela vai conseguir fazer discípulos dentro da igreja. Isto é o ideal bíblico. Isto é o que está na palavra de Deus. Mas o que nós vemos hoje em dia é que a maioria das igrejas não quer pregar o evangelho. Enquanto isso, muitos pregadores ficam pregando dentro da igreja para crentes, né? Então nós vamos ver que, biblicamente falando, o crente não precisa de pregação, o crente precisa de doutrina, porque a pregação ela vai informar, a pregação é uma informação, ela vai informar as boas novas de salvação. Já a doutrina vai formar o caráter do crente, dentro da palavra de Deus. Ou seja, através da oração, através da santificação, através do ensino sistemático, através da doutrina da palavra de Deus, o crente ele vai se purificando, a palavra vai limpando a sua vida, porque a pessoa quando ela sai lá do mundo e vem para a igreja, ela vem cheia de costumes, cheia de algumas coisas do mundo. Então o que vai fazer isso, o efeito na vida dessa pessoa, é a palavra de Deus. Jesus falou assim, olha, que a palavra dele é que purifica o homem. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando Deus instruiu a Moisés para falar com os levitas, com os sacerdotes, com os objetos que estavam na casa de Deus, tanto o ser humano, ou seja, o levita, o sacerdote, o sumo sacerdote, e os objetos sagrados que tinha na casa de Deus eram separados para Deus. Então, assim, a igreja tem que ser um povo separado para Deus, no propósito de pregar a sua palavra, no propósito de pregar o evangelho. E a missão também da igreja é fazer discípulos. Infelizmente, tem pessoas que abrem a igreja, mas ganham muitas almas,
mas por falta de conhecimento, de profundidade, de dedicação ao ensino sistemático da palavra de Deus, esses pastores, eles acabam ficando velhos, acabam morrendo, e o mais triste é que ele não fez discípulos para dar continuidade no seu ministério. Há casos em que o pastor, ele acaba falecendo e o ministério também desaparecendo juntamente com ele, e o ministério desaparecendo, né? E aqueles crentes ficam dispersos e procuram outro ministério, outra igreja e outro pastor. Então nós vamos ver que tem igrejas que acontece isso porque o pastor ganha almas, mas ele não consegue fazer discípulos, ele não consegue instruir para quando Deus recolher ele para a eternidade, para quando chegar o tempo de Deus levá-lo salvo, ele tem ali um substituto à sua altura, quando nós falamos de capacidade para estar diante da obra de Deus. Então nós vamos ver que tem muitas pessoas falhando nisso, né? O que nós vemos hoje em dia, tem igrejas por aí que cantam muito, tem muita atividade dentro da igreja, mas crentes cheios de maus costumes, cheios de maus costumes, cheios de maus hábitos, porque não gostam do culto de doutrina, não gostam de escola dominical, não gostam de aprender da palavra de Deus, e essas pessoas aí, infelizmente, com os maus hábitos que trouxeram do mundo, essas pessoas aí não conseguem progredir no ministério. São pessoas que não conseguem progredir, não conseguem desenvolver, não conseguem ter maturidade, não conseguem ter experiência com Deus, porque despreza a doutrina da palavra de Deus. Vamos parar por aqui, não deu tempo de falar tudo, ficou o segundo ponto ainda sobre adoração e edificação, né? Mas nós vamos fazer outro vídeo explicando aqui, vai ter a parte 1 e a parte 2, e eu quero convidar você que é crente, você que é professor de escola dominical, você que é um servo de Deus, que se inscreva em nosso canal, porque todo dia nós estamos publicando vídeos com outros estudos, com outros temas, amém? Que você possa se inscrever em nosso canal e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Um abraço para você e fique com Deus. E até o próximo vídeo.